Bom dia a todos! Chegamos ao nosso último encontro e encerraremos hoje com chave de ouro. Vamos falar sobre professor repassador e professor construtor do saber. Ok? Concepção tradicional de educação. Como é o olhar e a prática de um professor que tem na concepção tradicional de educação como seu referencial teórico? O professor que segue a concepção tradicional de educação se coloca na posição de intermediador entre o saber e o educando. Ele se considera, portanto, como um elemento central no processo educativo. Tá? O estudante, ao chegar na sala de aula, ao chegar à escola, é visto pelo professor como uma tábula rasa. E ele se tornará, o estudante, um sujeito pronto e acabado ao tomar posse dos conhecimentos que lhe serão transmitidos, que lhe serão repassados pelo professor, né? Que nessa concepção é o dono do saber, o professor. A relação professor-educando é, portanto, uma relação vertical e não horizontal, com o professor assumindo o papel de detentor do saber e o estudante numa postura passiva, de simplesmente mero receptor do saber. Na concepção tradicional da educação, a sociedade ela é harmônica, ou seja, para que o estudante a ela se integre, basta que o estudante reproduza aquilo que a escola tem a ensinar. O estudante ele passa a ser um mero receptor e um mero reprodutor daquilo que a escola tradicionalmente já ensina. Tá? A escola então é vista como um espaço onde esse sujeito aprenderá a se ajustar e assim a viver em sociedade. A função da educação nessa concepção tradicional é, portanto, de transmitir a herança cultural construída por essa sociedade, por esse mundo. Com isso, o conhecimento ele passa a ser resultado da incorporação dessas informações acumuladas ao longo do tempo, seja através da educação, que o estudante atingirá a sua plena realização. A ênfase assim dada ao produto final apenas, ou seja, à acumulação de informações por esse estudante, e não ao processo de educar, e não propriamente ao aprendizado. Tá? O professor, ao educar, ele não percebe essas diferenças individuais entre um ou outro estudante. Não, ele leciona de uma maneira igual e padrão para todos, tá? De todas as suas turmas, todos os estudantes de suas turmas, todos os alunos, porque para quem ele dá aula, enfim. E o professor espera que todos tenham o mesmo desempenho e alcancem o mesmo resultado. As diferenças individuais não são levadas em conta pelo professor. O ensino assim é entendido, portanto, como uma atividade neutra, que não tem nenhuma relação com um contexto socioeconômico político. Assim, nesse sentido, nós podemos perceber que pela concepção tradicional de educação, o professor é simplesmente um repassador do saber e o aluno é simplesmente um receptor do saber. O aluno assume uma postura passiva diante dessa relação verticalizada, né, nessa relação verticalizada preconizada pela concepção tradicional de educação. E a concepção progressista da educação, o que ela é? Como é o olhar e a prática de um professor que tem na concepção progressista da educação o seu referencial teórico, a sua metodologia? O professor que adota a concepção progressista da educação olha para o mundo e nele enxerga os seus conflitos, as diferenças sociais, as lutas de classe. Aliás, este mesmo professor vive em sua rotina esses conflitos e participa das lutas de sua classe social. Não existe um equilíbrio de forças, não existe uma harmonia entre os desejos das classes sociais que detêm o poder econômico e aquelas que não detêm. O conhecimento produzido pela humanidade, dentro da concepção tradicional da educação, não é um conhecimento estático, inerte, imutável. Pelo contrário, o conhecimento ele não é um simples acúmulo de informações. O conhecimento ele é fruto de um processo dialético, de um processo cooperativo, de uma reelaboração mental constante que o homem faz em si e do mundo. Tá?
o que o homem traz às suas próprias concepções e o homem enquanto ser interrelacional, para você refletir, tá? A educação, dentro da concepção progressista da educação, propõe dar ao homem uma concepção maior e mais profunda da sua realidade, de seus direitos, de seus deveres, do seu fazer social, do seu papel enquanto cidadão. E essa é a importância da educação nesse sentido, de nós, enquanto professores, estarmos transmitindo e estarmos criando essa comparticipação, essa cooperação entre aluno e professor, tá? Dentro dessa metodologia de aprendizado, da concepção progressista da educação. A educação deve estar voltada para o exercício e para a cidadania, tá? Para o fazer social. A escola ela é valorizada nessa concepção e ela é um instrumento, ela é valorizada como um instrumento de luta para a transformação da sociedade. É em seu interior que tanto o educando como o educador estarão exercitando em suas práticas, em sua praxis, em seus cotidianos, com determinados conceitos, como o que seria autonomia individual, autonomia esfera privada e pública, responsabilidade, liderança, democracia, o que é o exercício da cidadania, o que são direitos, o que são direitos humanos, tá? Caberá ao professor ser o seu guia orientador desse exercício prático da vida e essa postura conduzirá todo o processo educativo. Será ele quem intermediará a prática social vivida pelo estudante, a sua vivência, o seu conhecimento difuso da realidade, expresso através do que seria o senso comum, como o saber que ele deverá dominar, de modo que este saber represente um saber significativo e necessário para a sua transformação social. Para você refletir, tá? O professor que assume a concepção progressista da educação em sua prática, em seu cotidiano, direciona suas ações para o desenvolvimento da consciência crítica de seus estudantes, para a emancipação e autoeducação de seu estudante. Como já dizia Paulo Freire, ninguém ensina ninguém, tampouco ninguém aprende sozinho. Os homens aprendem em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, nesse sentido, a relação professor-aluno ela assume assim uma forma democrática, uma forma cooperativa, dialogada, de troca, de reciprocidade de relações, em que predomina o caráter democrático. Essa relação ela promove a participação do estudante na construção de critérios e indicadores de resultados por meio da negociação com o professor. A avaliação permeia todo o processo educativo. Ela não é apenas o resultado pronto, acabado, a nota ou o conceito dado ao aluno no final daquele período ou daquele ano letivo. Tá? Você consegue perceber o porquê a concepção progressista da educação lá dá origem ao professor construtor do saber? E como você, se for um estudante que estiver assistindo esse nosso encontro, e como um estudante construtor do saber se relaciona com a educação, com o saber em seu próprio mundo. E você? Tá? Qual é o seu ponto de vista a respeito? Qual é a função, portanto, do professor repassador do saber e do professor construtor do saber? Fica a questão e fica a explanação deste nosso encontro. Ok? É necessário, portanto, que sejamos professores construtores do saber, que possamos ter uma relação democrática, dialógica com os nossos alunos, para que tanto nós quanto os nossos alunos possamos aprender a viver em sociedade e aprender a ter um conhecimento cooperativo, um conhecimento mais amplo da nossa realidade. E assim nos localizarmos no mundo e também nos localizarmos e percebermos a nossa importância enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos interacionais e percebermos o quanto somos importantes enquanto ser social, o quanto que devemos, vamos dizer assim, dialogar, cooperar, entender o outro, enfim,
ver o outro como um portador dos mesmos direitos e assim vivermos em sociedade sempre respeitando o nosso próximo, respeitando a diversidade, incluindo as pessoas com que compartilhamos, as pessoas com que vivemos e compartilhamos as nossas realidades, enfim. É papel do professor construir essa ponte, é papel do professor inserir essa ideia colaborativa, dialógica, democrática, enfim, de respeito aos direitos humanos como um aprendizado ao aluno, tá? A educação à distância, nesse ponto, nessa questão, ela não é uma educação distante e ela pode sim exercer esse papel. O professor pode ser sim um professor construtor do saber e mesmo atuando na educação à distância, incentivar os seus alunos nesse sentido, proporcionar a integração entre todos os seus alunos, proporcionar debates nesse sentido relacionados à própria construção do saber, uma construção interdisciplinar, dialógica, é nosso papel enquanto professores, enquanto seres humanos, enquanto doutrinadores atuantes. Ok? Desde já agradeço a participação de todos em todos os nossos encontros e fica um grande abraço, tá?